Esta é a Ilha Tromelin. Ela é tão árida quanto parece, anteriormente conhecida como Ilha de Areia. Em 1761, quase 100 pessoas capturadas de sua terra natal foram abandonadas aqui, e a maioria delas nunca mais foi vista. Esta é a sua história horripilante. Algum tempo após o anoitecer, em 31 de julho de 1761, Jean de Lafargue observava 2 mapas diferentes. Ele era o capitão de um navio francês chamado Lutile e estava com pressa, mas ter 2 mapas da mesma área do Oceano Índico que se contradiziam não ajudava. Após partir da costa leste de Madagascar, o capitão Jean guiava seu navio na escuridão total contra ventos de até 20 nós. Infelizmente, ele sabia que seu navio estava fora de curso, mesmo sem um mapa preciso ou a capacidade de ver mais do que alguns metros à sua frente. Sem um mapa confiável no navio, ele tentava descobrir sua localização com base em informações ruins. A jogada inteligente teria sido diminuir a velocidade e esperar até o amanhecer para se localizar. Mas o capitão Jean não podia se dar ao luxo de esperar. Junto com uma tripulação de mais de 140 homens, ele estava encarregado de navegar do oeste da Ilha da França, agora conhecida como Maurícia, para Madagascar para transportar carne e arroz. O navio deveria retornar à Ilha da França em alguns dias, mas o capitão Jean tinha outra parada a fazer primeiro, que apenas ele e sua tripulação sabiam. O pagamento pela carne e arroz seria uma boa quantia de dinheiro, mas o capitão Jean não podia perder a oportunidade de ganhar muito mais. Seu plano era navegar além da Ilha da França até a Ilha Rodrigues. Lá, ele descarregaria uma carga não planejada antes de retornar à Ilha da França com os suprimentos que deveria trazer de volta. Abaixo do convés, 160 homens, mulheres e crianças de ascendência malgache ou nativos de Madagascar estavam trancados no porão de carga para serem vendidos quando o capitão Jean chegasse à Ilha Rodrigues. E o pagamento que ele receberia por eles ia muito além do valor da carne e do arroz. Então, ele estava ansioso para chegar à ilha desde o momento em que os malgaches foram forçados a bordo. Em 1761, eles eram altamente valorizados, já que o governador da Ilha da França havia ordenado uma proibição desse tipo de atividade. Assim, além de ser uma viagem lucrativa, também era altamente ilegal. E todos esses fatores pesavam muito nas decisões do capitão Jean. Enquanto tentava descobrir onde o navio estava, a tripulação estava ocupada, executando suas ordens para manter o navio em movimento conforme planejado, pois na mente dele, esperar pelo amanhecer não era uma opção. No entanto, se ele tivesse sido um pouco mais paciente e pelo menos esperado até o primeiro raio de luz, teria notado a pequena ilha diretamente no caminho do navio. De fato, não era tanto a ilha que causaria alarme, era o recife que a cercava logo abaixo da superfície. E o capitão Jean descobriu o quão protetor era o recife quando as águas agitadas do Oceano Índico fizeram o navio colidir com o Recife. Imediatamente, foi um golpe fatal para o navio. O casco foi esmagado e a água o invadiu em minutos. O capitão Jean e a maior parte de sua tripulação abandonaram o navio e nadaram até a segurança da ilha. Mas mesmo assim, 18 dos homens foram arrastados para o mar em uma tempestade e se afogaram. Horrivelmente, muitos dos malgaches e a carga não tinham escapatória da água que invadia, e aqueles que conseguiram sair fizeram isso através do buraco criado pelo recife. Quando o navio afundou, momentos após o dano, ele o fez com quase metade dos malgaches ainda presos no porão de carga. Com a chegada do sol e diante da perda do navio, a magnitude do seu predicamento finalmente pôde ser vista. Mais de 120 tripulantes e entre 60 e 80 malgaches chegaram em segurança à terra após o naufrágio. Infelizmente, eles estavam presos em uma ilha que na época era conhecida como Ilha de Areia. E quando os sobreviventes finalmente puderam ver onde estavam com o amanhecer, todos devem ter sentido um imediato senso de desespero. A Ilha de Areia é um dos piores lugares do mundo para ficar preso.
Descoberta pela França na década de 1720, ela está a cerca de 300 milhas a noroeste da ilha de Reunião e 280 milhas a leste de Madagascar. Então está basicamente no meio do nada, no Oceano Índico. A ilha já foi um vulcão que erodiu ao longo de milhões de anos, talvez até mais, e os níveis do mar não deixaram muito dela acima da água. Além disso, a ilha tem uma área de terra de cerca de 1 quilômetro quadrado. Imagine uma ilha do tamanho de um quarteirão médio da cidade. Mas isso não é tudo. Seu ponto mais alto fica a apenas 23 pés, 7 metros, acima do nível do mar, tornando impossível avistar qualquer navio à distância. Isso não é problema em uma ilha com árvores, mas a Ilha de Areia era literal em nome. De fato, fora de algumas lâminas de grama e um par de arbustos que nem chegavam ao joelho, a ilha estava completamente desprovida de vegetação. E como há tão poucas plantas, animais também não são exatamente abundantes. Havia peixes na água nos recifes próximos, mas esses mesmos recifes dificultariam a pesca. A única comida facilmente acessível eram as aves marinhas que pousavam na ilha e as tartarugas que subiam a costa, o que é obviamente um padrão de vida árido. A ilha também fica ao sul do Equador e é classificada como tendo um clima tropical ameno. Mas sem árvores ou sombra, as temperaturas na ilha são tudo menos amenas na maior parte do ano. De fato, julho e agosto são os únicos meses em que as temperaturas médias mal caem abaixo de 80 Fahrenheit ou 27 Celsius. Pelo resto do ano, o sol castiga e é sufocante. Seu tamanho e falta de proteção contra os elementos também significa que até mesmo os dias mais confortáveis são varridos pelo vento. Ciclones violentos e tempestades tropicais também surgem implacavelmente durante os meses de verão, o que pelo menos traz muita chuva. Isso, como você pode imaginar, é particularmente importante para qualquer pessoa que planeje passar qualquer tempo. O estresse e a pressão de contrabandear os malgaches ilegalmente e estar perdido no Oceano Índico já eram mais do que suficientes para lidar. Mas agora não só ele não receberia o grande pagamento que estava esperando, mas também não poderia ocultar a atividade altamente ilegal em que estava envolvido. Se ou quando fosse resgatado da ilha, e isso era um grande se, o capitão Jean teria que enfrentar o governador da ilha da França. Esse estresse acabou se tornando demais para ele, e ele parece ter tido um colapso. Algo nele simplesmente se rompeu, e desde então ele nunca mais foi o mesmo. Com esse colapso, sua tripulação não teve outra escolha a não ser destituí-lo do comando na ilha, já que ela não possui fonte de água doce. Desde o momento em que o capitão Jean chegou à ilha com os outros sobreviventes, seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Posteriormente, o primeiro-tenente Barthélemy Castellan de Vernet assumiu e começou a organizar esforços de sobrevivência. Nos primeiros momentos após o naufrágio, a tripulação juntou tudo o que havia sido arrastado para a ilha do navio, enquanto outros nadaram até o destroço e recuperaram suprimentos ainda lá dentro. Por causa disso, eles conseguiram acumular uma quantidade considerável de madeira, comida e vários itens que poderiam ser úteis. No entanto, algo que deveria ter sido a principal prioridade, que era encontrar água potável, foi completamente negligenciado, já que a tripulação tinha controle de toda a comida e água e os malgaches não eram vistos como iguais. Não havia razão para eles abordarem isso no início de sua provação. Isso resultou na morte de 8 malgaches por desidratação nos primeiros dias. Foi somente após suas mortes que o novo capitão ordenou que um poço fosse cavado para encontrar água. E apesar das circunstâncias compartilhadas, a divisão social entre os dois grupos permaneceu no lugar. Eles compartilharam o trabalho lado a lado e tarefas de sobrevivência necessárias, como a construção de um forno para cozinhar e uma forja para derreter metal. Mas muito pouco dos estoques de comida e água foi compartilhado com os malgaches. A tripulação até estabeleceu uma divisão literal entre eles e os malgaches, ao montar um acampamento na extremidade oposta da ilha. Mas as diferenças entre eles nunca foram mais evidentes do que quando Barthélemy
ordenou que um navio fosse construído com os destroços do Lutile. Incrivelmente, a ordem não era apenas construir uma jangada com a madeira restante. Era construir um navio literal do zero. Quando terminado, eles até deram um nome ao novo navio, chamando-o de A Providência. Então, em 27 de setembro, quase 2 meses após o naufrágio, a Providência foi carregada e partiu da Ilha de Areia. Quando o fez, deixou todos os Malgaches sobreviventes para trás, com apenas a promessa de enviar um navio de volta para resgatá-los. Após 4 dias no mar, a Providência chegou de volta a Madagascar. Durante a viagem, no entanto, uma doença se espalhou pelo navio e matou alguns dos tripulantes, incluindo o capitão Jean. Então, com o comandante responsável por tudo agora morto, Barthélemy foi convocado para responder ao governador da Ilha da França quando a tripulação retornou para casa. O governador estava furioso e Barthélemy foi repreendido, mas apesar disso, ele ainda tentou convencer o governador a enviar um navio de volta à Ilha de Areia. Infelizmente, o governador negou cada vez que Barthélemy pediu. Naquela época, a França estava na Guerra dos 7 Anos com a Grã-Bretanha pela dominação global, e nenhum navio podia ser poupado. Isso significava que nenhuma ajuda viria para os Malgaches. Nos primeiros meses, após a partida da Providence da ilha, os cerca de 60 Malgaches esperavam ansiosamente por um navio de resgate que, infelizmente, sem que eles soubessem, nunca viria. Eventualmente, todos os que ficaram para trás tiveram pouca escolha se não fazer da ilha inóspita um lar. Sem muitos recursos naturais para trabalhar, os Malgaches cavavam buracos na areia que fortificavam com rochas de coral para servir de abrigos. De forma mórbida, era comum para os Malgaches, na época, enterrar seus mortos em construções semelhantes aos mausoléus que vemos nos cemitérios hoje. Eles cavariam grandes buracos e construiriam paredes do fundo dos poços até alguns metros acima do solo. A estrutura era então coberta por um telhado de pedra, para completar um pequeno edifício subterrâneo, autocontido, destinado a abrigar os mortos por toda a eternidade. Isso significava que os Malgaches, náufragos, essencialmente viviam dentro do que consideravam ser túmulos. Ainda pior, os sobreviventes encalhados eram todos das terras altas centrais de Madagascar, longe da costa que circunda o país. Crescer e capturar alimentos perto do oceano era diferente do que estavam acostumados mais para o interior, o que era ainda mais difícil pela dramaticamente escassa quantidade de recursos disponíveis para eles. Além disso, uma das poucas fontes de alimentos disponíveis para eles, que eram as tartarugas, eram consideradas tabu para comer em Madagascar. Mas apesar disso, quaisquer reservas sobre comê-las não duraram muito, à medida que a fome se instalava e eles começavam a passar fome. A boa notícia, se houvesse alguma em sua situação, é que as tartarugas não precisavam compor a maior parte de sua dieta e nem os peixes. Embora as evidências sugiram que os Malgaches se tornaram pescadores habilidosos, enquanto na ilha, eles se alimentavam principalmente das aves marinhas, já que era uma fonte de alimento mais abundante disponível. Infelizmente, mesmo que comida, água e abrigo tenham sido abordados no início e os Malgaches se adaptaram onde precisavam, sua população estava diminuindo. Não está claro se isso foi por doença ou desnutrição, mas de qualquer forma, as pessoas começaram a morrer. Pouco depois de a tripulação deixar a ilha também, os Malgaches criaram uma grande jangada com o que restou da madeira. Quando ficou pronta, 18 deles embarcaram e remaram para longe da ilha, esperando chegar a qualquer outro lugar para trazer ajuda para salvar o resto deles. Tragicamente, esses 18 nunca mais foram vistos. Conforme o tempo passava, os meses originais em que estavam encalhados lentamente se transformavam em anos na pequena ilha estéril e a esperança começava a desvanecer. Após 3 anos, a maioria dos Malgaches havia morrido, restando apenas 15 dos 60 originais. 1 ano após a Providence chegar a Madagascar, Barthélemy partiu para retornar à França,
mas admiravelmente continuou a pedir às autoridades para enviar um resgate aos malgaches. O governador se manteve firme todas as vezes que uma carta de Barthélemy chegava, mas Barthélemy não se limitou apenas ao governador. Ele visava qualquer um com qualquer tipo de influência política que pudesse autorizar um esforço de resgate para eles. E sua insistência acabou sendo demais para o ministro de Assuntos Marítimos da Ilha da França. Em 1772, 11 anos após o naufrágio do Lutil e com a guerra terminada, Barthélemy finalmente teve sucesso. O ministro de Assuntos Marítimos concordou em enviar um navio para resgatar os malgaches. Isso também foi lamentavelmente lento, então mais 3 anos se passariam antes que qualquer navio partisse do porto para a ilha de Araia. Nem mesmo um avistamento relatado por um navio de passagem em 1773 ou Barthélemy envolvendo a mídia francesa foi suficiente para acelerar o resgate. Então, finalmente e frustrantemente, quando o primeiro navio foi enviado para a Ilha de Areia em 1775, ele chegou à borda externa do Recife Protetor antes de voltar. Depois disso, seria mais um ano antes de uma segunda tentativa ser feita. Esse navio tomou uma rota diferente e chegou o mais perto possível da ilha, conforme o Recife permitia, e então ancorou no local. A tripulação colocou um barco a remo na água e 2 deles pularam e começaram a remar em direção à ilha. Uma tempestade começou a soprar pouco antes do barco, a remo partir do navio, e como se alguém precisasse de mais provas de quão perigoso era o Recife, o barco a remo foi jogado no Recife pelas ondas e despedaçado em pedaços, jogando os 2 marinheiros no oceano. Um dos homens nadou de volta ao navio e o outro nadou para a costa, e depois assistiu seu navio levantar âncora e abandoná-lo lá. Depois disso, o tripulante encalhado tornou-se parte da pequena comunidade de malgaches e, eventualmente, liderou outro projeto para construir uma jangada. A única diferença entre esta jangada e a feita mais de uma década antes era sua vela de penas feita das aves marinhas que habitavam a ilha. Quando a embarcação ficou pronta, o marinheiro juntou-se a 6 malgaches e a jangada flutuou para o Oceano Índico. Mas, novamente, a jangada e todos os outros a bordo nunca mais foram ouvidos. Os malgaches restantes voltaram à sua solidão quando a jangada partiu, esperançosos de que ela chegasse à terra e eles logo seriam salvos. Mas, conforme os meses se passavam, ficava claro que ninguém viria salvá-los. Mas tudo mudou para eles em 29 de novembro de 1776. Esse foi o dia em que um pequeno navio de guerra francês chamado Dauphin atracou na ilha sob o comando do capitão Jacques-Marie Boudin de Tromelin. E o que ele e sua tripulação encontraram foi chocante. Dos 60 a 80 malgaches que sobreviveram ao naufrágio, apenas 7 mulheres restavam. Uma delas estava segurando um bebê de 8 meses que havia nascido na ilha, e todas as demais usavam roupas feitas de penas de aves marinhas que tinham trançado juntas. O capitão Jacques avaliou as condições em que os malgaches viviam e mal podia acreditar no que via. Havia pequenas construções agrupadas e um galpão havia sido construído com pedras de coral para armazenar alimentos. Os malgaches até conseguiram construir uma pequena torre de vigia para observar navios. Mas, felizmente, apesar de todas essas comodidades que criaram, finalmente, seu calvário chegou ao fim. Quando o capitão Jacques trouxe as mulheres e um bebê a bordo, e o Dauphin se afastou da ilha, foi a primeira vez que os malgaches estiveram em qualquer lugar além da Ilha de Areia em 15 anos. As mulheres foram então levadas para a Ilha da França e recebidas por seu novo governador empático. Ele imediatamente as declarou livres e providenciou que fossem levadas de volta a Madagascar, mas as mulheres, na verdade, recusaram ir. Não está claro se a recusa teve a ver com o potencial de fazer parte de outro naufrágio ou algo mais, mas o governador aceitou a decisão delas e, em vez disso, concedeu-lhes cidadania na Ilha da França. O bebê, sua mãe e a avó acabaram sendo acolhidos pelo governador e passaram a viver com ele em sua propriedade.
Ele também renomeou e batizou cada um deles, tornando-os parte de sua família. Então, depois que os outros se estabeleceram na ilha da França, a história perdeu o rastro deles, e esse foi meio que o fim de sua história. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir.